Olha, eu acredito que sim. Eu não acho que essa entrada nas artes talvez seja o termômetro. Eu acho que é mais um dos pontos, assim, que evidencia o que está acontecendo. Ah, o que eu posso falar do meu ministério em especial é algo que eu nunca busquei. Eu falo isso com muita paz. E eu acho que isso me dá mais autoridade quando acontece. Então, sem exagero, 80% das pessoas que começaram a me seguir, que talvez são muito conhecidas, eu não seguia. Então, quando alguém comentou, cara, você viu que fulano compartilhou, e aí eu ia olhar lá, e a Tal pessoa estava pessoa seguindo compartilhou. e eu ainda não seguia. Isso tem alguma influência, André? Não tem influência nenhuma, mas eu acho que é um ponto a se avaliar, que é o seguinte, quando a gente entende o que a gente carrega, a gente se coloca numa posição em que você não vai pedir nada, você tem algo para derramar. Eu Exato. lembro que quando eu fui, por exemplo, lá na França, ano passado, orar por um jogador, eu falei com ele, cara, eu trouxe um livro de presente para você e eu vim aqui, cara, só para te abençoar. Eu orei com ele, depois teve um outro jogador do Liverpool que tinha acabado de machucar o joelho, aí entraram em contato, perguntaram se eu poderia orar por ele. No dia seguinte tinha um motorista lá no lobby do hotel, levou a gente para poder orar por ele. Então qual que é o ponto? Quando a gente entende o que carrega, a gente entende que não tá, né? Deus não dá acesso a essas mesas para você pedir favor. Deus te dá acesso a essas mesas para você liberar favor. Eu Amém. lembro de um momento que aconteceu com o Billy Graham, alguns anos atrás. Ele era extremamente popular, pregava em estádios e era super bem quisto. E aí alguém perguntou, Billy Graham, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Tava maior frisson em relação a isso, né? E a resposta dele, cara, eu acho que a gente precisa trazer para o nosso ministério, independente da dimensão do teu ministério, do alcance, independente do que você faça. A essência do que ele falou eu achei muito forte. Ele disse o seguinte: eu jamais me rebaixaria de embaixador do reino dos céus para presidente de uma só nação. Então, Uou! esse Muito cara bom. entendia o que ele carregava. Como é que eu vou Exato. abrir mão de um ofício que é apostólico para governar um só lugar? Então, qual que é o ponto? Muito bom. Eu acho que eles sempre tiveram abertos. Os artistas, as celebridades sempre tiveram. A questão não é se eles deram espaço para a igreja à mesa. A questão é como a igreja se portou quando teve acesso à mesa. Muito bom. Então, eu acho que teve muita gente por muito tempo machucado, porque quando trouxe a igreja para a mesa, e quando eu digo a igreja, qualquer um de nós que teve acesso lá, era sempre para pedir algo, ou para tentar tirar algo, ou para tentar se beneficiar de algo, ou para tentar se promover. E aí eu acho que esse que é o ponto. A questão não é se o mundo vai dar acesso para a gente pregar para eles. A questão é como a gente vai se aproximar, como é que vai ser esse nosso approach quando isso acontecer. Então, por exemplo, teve um jogador que eu tive lá no ano passado, eu postei uma vez uma foto com ele. Várias pessoas já falaram sobre em vários momentos. Eu só falei uma vez quando eu estive lá. Por quê? Porque não pode ser a base do meu ministério. O pilar do meu ministério não é um dia que eu fui estar com ele. Eu tenho um carinho absurdo. Eu estou sempre torcendo, sempre que eu posso, a gente está intercedendo para que Deus faça algo sobrenatural. Mas eu não posso ficar toda hora. E aí, quem que é aquele cara? Aquele cara é o cara que orou por fulano. Aquele cara é o cara que pregou para ciclano. Eu acho que se a gente diminuir o nosso ministério para isso, a gente perdeu o entendimento de por que Deus está dando acesso a essas mesas. Então é Amém. isso. O lance É da isso. Mayra, por exemplo, eu estava acompanhando o Arthur tem, eu acho que uns 4 meses. E aí a gente sempre conversando e, na medida do possível, discipulando e ele derramando o coração dele e eu ministrando dentro do que Deus estava me falando sobre aquela situação, né? E semana passada, se eu não me engano, ela estava no hotel e ela teve um encontro absurdo com Deus. Foram 15 horas de encontro com Deus e, enfim, ela chegou a falar sobre isso na live, ela chegou a perder a audição, enfim, Surreal. foi bem assim, bem punk. E aí ela começou a falar, liga pro pastor André, alguém liga pro pastor André. E uma amiga dela entrou em contato, e aí eu estava em contato com ela e com o Arthur. Eu estou falando isso abertamente porque ela fez questão de falar isso abertamente. E aí eu fui acompanhando de longe, o Arthur estava em São Paulo, foi para Angra para encontrar ela lá. Então quando chegou no dia seguinte, no sábado, ela falou, eu quero contar para todo mundo que me segue o que Deus fez na minha vida. Eu preciso Uou. compartilhar, porque isso me impactou. Então eu acho que esse é o caminho. A gente está no lugar que Deus nos chamou para estar, fazer o que Deus nos chamou para fazer, e é Deus quem faz o restante. Se Ele quiser promover, Ele promove, se Ele quiser soprar a tua voz, Ele sopra. O importante é a gente não negociar, entende? Porque se Exato. a gente perdeu o propósito pelo qual Deus colocou a gente ali, a gente perde o acesso que Deus deu também. Então, Amém.
Eu vi uma pregação uma vez que você falava assim, se você perguntar pra alguém como essa pessoa chegou lá e ela souber explicar, é mérito dela. Tem alguma Agora, coisa errada. a isso. graça vai te levar em lugares onde você nunca imaginaria, né? E às vezes eu olho assim, às vezes não, todo dia. Tipo, hoje, olhar toda essa equipe aqui que tá me olhando com essa excelência, tudo, esse estúdio. Eu falo assim, como assim? Eu fico perguntando assim pra Deus, sabe? Eu falo, Senhor, que eu faça com excelência, que eu faça aquilo que o Senhor deseja, que eu faça toda a honra e toda a glória. Porque eu não entendo também, sabe? E hoje eu entendo aquela pregação que eu vi lá atrás, sua. E essas chaves vão caindo, né? E é muito isso. E também sobre posicionamento, né, André? Você fala muito sobre isso, eu gosto muito disso. Quando a gente se posiciona, Deus, ele não tá preparando, né, a bênção dele pra nós, mas ele está nos preparando para receber. E hoje eu vejo na minha vida também, eu falo, nossa, meu Deus, se tivesse acontecido isso lá atrás, talvez eu não teria tido sabedoria, né? Então a gente tem que aprender a respeitar os processos e os momentos. E uma coisa que a gente estava falando da pandemia... Desculpa te interromper, só abrir um parênteses. Eu até recebi uma pergunta no Instagram ontem que tem a ver com isso. Alguém perguntando, pastor, em relação à promessa, por que está demorando tanto? E dos céus, a minha vontade de falar, então, amado, dos céus, a pergunta dos céus para você é a mesma. Por que você está demorando tanto? Uau. Porque os céus, ele está pronto. Os céus sempre estão prontos para fazer. A questão é se a gente está pronto para receber. Então, às vezes a gente fica perguntando por que o mar não se acalma, por que as portas não se abrem, por que as coisas não acontecem. Na verdade, essa mesma pergunta Jesus fez para os discípulos. Quando os discípulos estão desesperados no meio da tempestade, ele está lá e ele pergunta, homens de pequena fé, como se eles falassem, vocês não entenderam ainda que eu estou dormindo no barco porque eu sei que vocês estão acordados, então vocês têm autoridade no meu nome para acalmar as tempestades. Não precisava me chamar para isso. Aí os discípulos são enviados para curar os enfermos e aí eles voltam falando, olha, alguns dos demônios não se submetem a nós, homens de pequena fé. O tempo inteiro é como se Jesus falasse, cara, vocês não entenderam ainda que aquilo que os céus precisavam fazer, os céus já fizeram. Agora vocês é que precisam seguir a partir daqui. Exato. Então, eu tenho esse entendimento claro. Toda promessa que eu ainda não vivi é porque eu ainda não me posicionei para viver. Todo milagre que eu ainda não experimentei é porque eu ainda não criei, não declarei, não confiei a ponto de viver. Se tem algo de errado nessa equação, sempre vai ser com a gente, cara. Nunca vai ser com Deus. A gente tem que ter esse entendimento. O problema é que a gente quer questionar Deus a respeito de coisas que a gente deveria se questionar. Deus não fala mais comigo. Não, irmão. A pergunta certa é o que tem tido tanto espaço no meu coração a ponto da voz de Deus ter sido anulada, sufocada? Deus não me mostra o caminho. Não. A pergunta é, quais são as distrações no meio da minha jornada a ponto de eu estar confuso em relação a qual é o caminho que eu tenho que andar? Percebe? A responsabilidade de assumir tem que ser nossa. Mas é mais fácil para a gente confrontar a palavra a partir das nossas crises do que a gente confrontar as crises a partir da palavra. Então é esse papel que a gente tem que ter. Cara, confronte as suas crises a partir da palavra. Você tem enfrentado um momento de doença? Isaías 53. O Senhor certamente já levou sobre si as minhas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estou passando por uma crise financeira. Filipenses 4,19. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Eu estou sendo perseguido, tem muitas coisas se levantando contra mim. Cara, o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Em outro momento, e são citações que eu sempre faço, e são orações que a gente precisa fazer que já estão na palavra. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. A gente precisa ter mais contato com a palavra para a gente poder entender que para que a promessa se cumpra, só depende da gente estar posicionado. Deus está sempre pronto para fazer. A pergunta dos céus é, você está pronto para receber? Então, eu acho que isso faz muito sentido, e é o que você está vivendo também, né? Esse romper de Deus, parece que eram águas que estavam acumuladas, sabe? Parece que era uma represa, e do nada começou uma frestrazinha, e você está vendo aquela água sair, e aí começa a aumentar mais aquela fresta, até que, bum, aquilo explode, rompe. É exatamente assim, o que Deus tem para nós é esse romper de águas.